Boa tarde, querido irmão, querida irmã que se une conosco neste momento de oração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco nesta tarde, neste momento de oração. Eu quero te convidar para refletir sobre um personagem que nos ensina algo muito importante a respeito da oração. Elias. E o texto que eu quero compartilhar é o texto de Tiago 5, do versículo 17 e 18. Lá em Tiago diz o seguinte: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva e a terra produziu seus frutos. Talvez você já conheça a história de Elias, nós estudamos ele recentemente no estudo bíblico online, quando nós estamos estudando os líderes. Para mim, Elias é um exemplo de líder e um exemplo de homem de Deus. E esse texto de Tiago me chama muita atenção, porque Tiago está falando de Elias, o grande profeta, e o poder da oração. Mas quando ele fala de Elias, ele cita a seguinte frase: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. O que será que Tiago quer dizer na sua carta, quando ele diz que Elias era semelhante a nós? Muitas vezes nós olhamos para grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus e pensamos: é uma pessoa especial. Talvez essa pessoa tenha uma facilidade maior de estar na presença de Deus. Talvez essa pessoa nasceu com um dom especial e por isso Deus ouve a oração dela mais do que a minha. Talvez você já tenha pensado que as suas orações não são ouvidas, ou que tem pessoas que Deus ouve mais e pessoas que Deus ouve menos. Quando Elias ora, de fato muitas coisas acontecem. Mas nós não podemos olhar apenas para uma parte da história de Elias. Não podemos olhar apenas para uma parte da história de cada um de nós. Precisamos olhar para o todo e para a eficácia da oração de cada um, para a presença de Deus na vida de cada um. Quando Tiago nos diz que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, ele justamente quer combater este pensamento. A eficácia da oração de Elias, que fez com que não chovesse sobre a terra por 3 anos, e após ele orar choveu, não está no poder de Elias. Elias não é um super-herói, ele não é alguém muito grande. O poder da oração não está em Elias, mas no Deus a quem Elias ora. E Tiago nos fala que ele é semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Isso significa que Elias, assim como nós, sentia raiva, sentia medo, ele chegou a se esconder. Sentia talvez preguiça também de orar de manhã cedinho, quando está frio, ou cair no sono quando estamos muito cansados. Elias tinha os mesmos sentimentos, era de carne e osso como você e eu, tinha as mesmas dificuldades que você e eu, às vezes dúvidas, os mesmos anseios. Leia a história dele, aprenda com ele. A eficácia está no Deus que faz as coisas e a forma como Elias se entregou para este Deus. Grande parte do seu ministério foi no deserto, e foi um deserto, porque ele foi um profeta que se sentiu sozinho. Todos os profetas estavam sendo mortos e muitos foram escondidos. E Elias diz que ele era o único que sobreviveu, porque ele não via mais ninguém.
Ele passou grande parte do seu ministério sozinho, amedrontado, fugindo. Mas ele soube para quem fugir. Todo o seu ministério, toda a sua vida estava perante o Senhor. No Antigo Testamento, na história de Elias, não aparece a palavra oração, mas aparece que Elias estava perante a face de Deus. Isso significa que todos os dias, o tempo todo, ele estava perante o Senhor. Isso é oração, meus queridos, minhas queridas. A oração é estar perante o Senhor. Não é aquele tempo do nosso dia que separamos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, pronto, acabou. Não. Oração é fazer tudo perante o Senhor. É conversar com Ele continuamente, dia a dia. Elias foi um grande homem de Deus, porque ele estava sensível à voz de Deus. E quando Deus disse para Elias, se retira, vai para o deserto, ele foi. Quando Deus disse para Elias, para ele buscar alimento na casa da viúva, ele foi. Mesmo que muitas vezes isso parecia contraditório, pois lá na casa da viúva nem havia comida, mesmo assim ele confiou na palavra do Senhor e ele pôde ser instrumento de bênção ali, pois lá também Deus deu alimento, Deus deu a sua presença. Elias só podia estar sensível à voz de Deus e ouvir o que Deus queria que ele fizesse, porque o tempo todo ele estava na presença. Tudo que ele fazia era dedicado ao Senhor, era em espírito de oração. Por isso ele também sabia as coisas certas para pedir, o momento certo para pedir. Por isso suas orações eram atendidas. E ainda assim, quando muitas vezes foi criticado, zombado, não foi na praça que ele foi se defender, não foi retrucando, mas sim diante do Senhor. Quando pela viúva ele foi acusado de ter trazido a morte do filho para casa, Elias não questiona, não se defende, mas entra no quarto com o menino, fecha a porta e clama a Deus, chora a Deus, pede a Deus o consolo, a restauração. E ali ele experimenta mais uma vez o poder de Deus. Em que está essa eficácia? A não ser na presença de Deus. Queridos, toda oração tem poder. De qualquer um. Se nós nos colocarmos na presença de Deus, se nós clamarmos ao nosso Deus. E o mais importante de tudo é estar buscando essa intimidade com Deus. Não é ver Deus respondendo orações, isso é motivo de gratidão, sem dúvidas. Mas o melhor ainda é ter comunhão com Deus, é buscar a presença desse Deus. Saber aceitar o sim e o não de Deus. E saber que Ele está no controle de todas as coisas. Saber que Ele cuida de cada um de nós. Busque essa intimidade com Deus, essa intimidade de Elias. Elias que era como nós, que sentia o que nós sentimos, mas orou e Deus atendeu, porque ele sabia como pedir também. Busque esse relacionamento próximo e íntimo com Deus. Seja sensível à voz de Deus. Nesse tempo que nós precisamos nos retirar, mais uma vez ficar em casa. Não podemos nos ver pessoalmente, presencialmente. Mas o nosso Deus está conosco. Elias viveu no deserto um tempo.
e buscou intimidade com Deus. Está se sentindo só? Está se sentindo ansioso? Busque a presença de Deus. Busque essa intimidade com o Senhor. E veja Ele fazendo maravilhas. Pois você e eu somos homens, mulheres, sujeitos aos mesmos sentimentos. Mas Deus pode sim, quer nos usar. Quer nos transformar e abençoar pessoas por meio da nossa oração e engrandecer o seu nome, pois o poder está na ação de Deus. Eu quero encerrar com uma frase de C.S. Lewis que diz o seguinte: todas as orações são ouvidas, mesmo que nem todas sejam atendidas. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Nós estamos sensíveis para ouvir a voz do Senhor e saber o que Ele quer de nós? Reflita sobre isso. Que o Senhor nos abençoe nesta tarde de oração, que Ele conceda a sua presença, para que possamos sair renovados e renovadas na presença do nosso Deus. Amém.